Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre fusões, né, e incorporações em empresas. A fusão, né, ela é regida pela lei das SAs, né, no seu artigo 228. É a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, né, que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações, né. Então aí a gente já tem aí essa história, né. Então, a fusão é a união de duas ou mais sociedades, né. E quando a gente fala isso, para nós técnicos de contabilidade, é importante entender que essa fusão vai ser fundida os balanços, né? Então a gente vai ter uma fusão de balanços. Então a gente tem o que a gente chama de Assembleia Geral de cada companhia. Se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que vão avaliar os patrimônios das sociedades, certo? Que serão apresentados por meio de laudos, e os administradores convocados, os sócios, acionistas, para uma Assembleia Geral, certo? Entendendo aqui a fusão, certo? A gente tem uma associação A, ou uma organização, ou empresa. A gente tem uma associação A que se junta com a associação B e é criado uma associação C, certo? Então, organização A, organização B, junta-se e cria-se uma nova, certo? Exemplos. Aconteceu aqui no Brasil, Antártica e Brahma se fundiram e criaram a Ambev, certo? Outro, né? A Sadia e a Perdigão, né? As duas se fundiram e formaram a BRF, certo? Então, as duas empresas elas se fundiram e criaram uma nova, certo? Então entendemos que, por exemplo, o balanço da Sadia somou-se ao balanço da Perdigão e foi feito um novo balanço no caso da BRF. Mesma forma, Brahma fundiu com a Antártica e tivemos a Ambev, certo? E quando falamos em corporação, né? Corporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucedem em todos os direitos e obrigações, conforme também a lei das SAs, certo? O CPC também 15 ele fala sobre o assunto, certo? Que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? E traz instruções sobre o assunto. Então vamos lá, deliberação do sócio da sociedade, que compreenderá a numeração de peritos, a avaliação do patrimônio da sociedade que venha a ser incorporada, certo? Então temos esse entendimento aí, né? Vamos trazer aqui um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, certo? Essa situação. Entendamos o seguinte: a gente tem a empresa Associação Alfa e a gente tem um balanço aqui da Associação Beta, certo? Se a gente tiver uma situação de incorporação, né? A Beta ela for ser incorporada, né? Vai ser incorporada pela Alfa, que a gente chama de cisão, né? A Beta vai ter a cisão e a incorporadora, no caso, vai ser a Alfa. A Beta deixa de existir e a Alfa vai ter todo o balanço. Se fosse o caso de uma fusão, a gente ia ter o somatório, ia ser criada uma outra empresa, certo? Teríamos como se fosse as duas primeiras não existissem, pode ainda se manter razão social, marca e tudo mais, mas as duas empresas elas iriam se fundir para criar uma nova. Nesse caso aqui é incorporação. A Beta vai ter a cisão e a Alfa vai incorporá-la, certo? Então como seria feita essa situação dos balanços aqui, dessa soma? A gente ia somar conta a conta, e aquela conta que não existisse a gente ia adicionar o balanço. Por exemplo, no ativo, conta caixa, a gente tem da Alfa 250 e da Beta 100. A gente ia somar o caixa da Alfa mais o caixa da Beta e teria um total de 350. Imobilizado, a gente tem 450 da Alfa e 250 da Beta. A gente soma, certo? E a gente tem um imobilizado de 750. Investimentos a gente não tem na Alfa. A gente vai lá e cria a conta investimentos e coloca o valor de 100, certo? Aqui tem bem direitinho, ó, nas setinhas, o que foi realizado, ó. Soma-se caixa, soma-se imobilizado, abre a conta investimento, ó. Passivo, da mesma forma, soma investimentos, soma o patrimônio líquido, né, ó.
E nada, o que é o patrimônio líquido aqui, ó, é o capital social mais a reserva de lucros, ó, que dá 400, que é o PL, certo? Então, ó, aqui as continhas, caixa, 250 do empresa mais 100 da outra, dá 350. Imobilizado, 450 de uma mais 250 de outra, dá 700. Investimento, abre-se a nova conta, 100. Total do ativo, 1.050. Financiamentos, 200 mais 50 da outra empresa, a gente tem 250. O PL, a gente tem 500 de uma empresa e 400 da outra. Total 900. Total do passivo 1.150. Então com isso, pessoal, a gente teria o que? Uma nova empresa, no caso se fosse incorporação a Alfa, uma nova empresa não, perdoe. A Alfa continua porque ela é incorporadora, certo? Aquela que sofreu a cisão, né? Que cedeu os seus patrimônios à incorporadora, né? Ela deixa de existir, mas a Alfa continua. Se fosse o caso de uma fusão, nem a Alfa nem a Beta iria existir, iria ser criada uma nova, certo? Espero que esteja claro, pessoal. Tudo de bom, até mais. Tô indo, qualquer dúvida vocês sabem, tem o material da aula, tem esse videozinho para ajudar e estou à disposição, viu, pessoal?